Tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula. Vamos tentar acelerar um pouquinho o nosso trabalho, né? Que a gente demorou bastante para terminar. Então vamos lá para a nossa próxima aula. Padrões de conduta. Como agir num culto, como ser uma pessoa que agrada a Deus, um servo de Deus, uma verdadeira pessoa com integridade diante do altar de Deus, diante da presença santa e poderosa do nosso Deus, né? É isso que Paulo agora vai falar com Timóteo, porque é isso que Timóteo precisa passar para aquele povo de Éfeso, para aqueles líderes de Éfeso, e também para si próprio, porque ele também tem que se manter. Nós não podemos esquecer que o tempo inteiro Paulo tem essa preocupação. Não é só Timóteo passar as coisas para as pessoas, mas é Timóteo se manter, como sempre foi, uma pessoa de Deus, um servo de Deus íntegro, que isso é muito importante na vida de cada um de nós, né? Não adianta nós pregarmos para o mundo inteiro, né, e perdermos a nossa alma. Então nós temos que ser primeiramente, para depois ajudar o outro a ser, né? Então ele vai nos dar aqui, Paulo, através da palavra, nossa base, né, de estudo, que é a Escritura, vai nos dar aqui uma conduta padrão para todos nós, líderes de igreja local, né? E nós vamos aprender com ele. Então vamos pedir a direção do Espírito Santo, porque ele que estava lá com Paulo, ditando para Paulo o que ele deveria escrever, e ele que está aqui conosco, para abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais e nos fazer entender aquilo que ele realmente quer que a gente aprenda e entenda. Senhor, eu quero te dar graças nesta hora, nesse momento em que estamos aqui reunidos. Eu não sei em que momentos os alunos vão estar ouvindo ou vão estar participando dessa aula, desse encontro, mas eu quero pedir que o Espírito de Deus, o mesmo que esteve lá com Paulo quando ele ditava as cartas para Timóteo, esteja conosco aqui, abençoando, abrindo o entendimento, nos dando a diretriz para que a gente entenda realmente aquilo que Deus quer que a gente entenda. Nos abençoe, seja conosco, nosso mestre por excelência, seja bem-vindo à nossa aula. Tu é o professor, em nome de Jesus. Amém. Bom, a função de um líder que eu falo é o pastor da igreja, ou o pastor auxiliar, ou o líder de grupo missionário, que também não deixa de ser um pastor. Todos que cuidam de vida são pastores, né? Está traduzido por bispo, um cargo investido de autoridade espiritual. Então essa palavra bispo, ela tem o significado de possuir nela mesma, em si próprio, uma autoridade espiritual, alguém que é liderado por Deus, tem a autoridade de Deus para fazer alguma coisa em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aí, abrir nossa Bíblia, 1 Timóteo 1 ao 7. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Vamos lá, 1 Timóteo. Eu às vezes marco antes, mas nem sempre eu consigo fazer isso, né? Então, vamos junto comigo aí, 3, de 1 ao 7. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Não é ter medo, mas é ter respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, não, aí paramos no 7, né? Isso mesmo. Então, nós vimos aí que existem algumas regras, algumas condições que Deus coloca na sua palavra, que Deus inspira Paulo a escrever para Timóteo. Não era um conhecimento de Paulo, era um conhecimento vindo do trono, vindo de Deus, para
apresentar àqueles homens que eles precisavam ter essas qualidades, essas virtudes, essas atitudes para realmente poder estar dentro do ministério, né? Como ele diz aqui, a pessoa também tem que almejar o episcopado, eu tenho que desejar isso, eu tenho que amar isso, porque se eu não amar, como Coríntios 13 diz, se não tiver amor, nada faz sentido, porque eu vou cuidar de pessoas, eu vou tratar de pessoas, ao mesmo tempo que eu sou tratado pelo Espírito Santo, sou tratado por Deus, por Jesus, então eu vou estar tratando de vidas, eu vou estar lidando com vidas, e não é fácil, não é uma coisa muito fácil, que cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma maneira de ser, todos têm defeitos e todos têm qualidades, então eu preciso ter, além de almejar, desejar, amar o que eu vou fazer, eu preciso ter essas características, eu preciso desenvolver, se eu não tenho, eu preciso desenvolver. Se eu não tenho e quero o episcopado, se eu quero ser um bispo, se eu quero ser um líder de uma igreja, um líder de um grupo, eu preciso, não é só querer o cargo, eu preciso me preparar, eu preciso buscar mais a Deus, buscar o Espírito de Deus para que eu tenha, para que eu desenvolva o fruto do Espírito. Eu não sei se você observou, mas cada qualidade dessa tem a ver com o fruto do Espírito. Eu preciso ser essa pessoa, tá? Senão, não vai dar certo. Vamos lá, vamos continuar. Isto é para todos que servem a Cristo, todos. Como ele disse aqui, não é só, né, para quem quer ser um pastor de igreja local, mas para quem quer ser um líder de grupo, um diácono. Todos nós precisamos dessas características. A gente vai ver também que Paulo coloca lá atribuições para os diáconos, né, características que eles têm que desenvolver no seu caráter, na sua personalidade, né? Isto é para todos que servem a Cristo. Muitos, para personalidade não, personalidade é o que você tem, né? E caráter é o que você vai desenvolver, que você vai buscar melhorar o seu ser, né? Muitos queriam e até hoje querem ter títulos na igreja, mas não observam o que está escrito. Deus quer que você faça exatamente o que está na palavra. Muitas vezes nós fazemos nossas regras, as igrejas fazem suas regras, fazem seus costumes, né? Chamam de doutrinas, mas doutrina, ensinamento é a palavra. Eu tenho que seguir fielmente aquilo que está na palavra. E Paulo está aqui ensinando a Timóteo, e o Espírito Santo está aqui nos ensinando como devemos ser para almejar, para estar nesse cargo que é de tamanha responsabilidade e a importância diante de Deus. Paulo observa que ser pastor, né, e a palavra que vem na Bíblia é bispo, se trata de posição social, econômica. Não se trata de posição social e nem econômica. Eu não preciso ser rico, não preciso ser pobre demais. Nada disso vai intervir na minha condição de ser um líder de igreja, tá? Eu não preciso ser uma pessoa importante na sociedade, ter uma conta bancária recheada ou não ter nada. Essas coisas não vão fazer diferença naquilo que eu vou desenvolver através do Espírito Santo, do caráter que eu vou desenvolver através do Espírito Santo, do caráter que o Espírito de Deus vai forjar na minha vida para que eu seja um líder de excelência, se esse é o desejo do meu coração. Se eu estou ali porque realmente almejo servir a Deus dessa forma. Porque o ser pastor, o ser bispo, almejar o episcopado é desejar servir a Deus com a sua alma, com a sua vida, com o seu espírito, com os seus bens, com tudo que você tem. Você quer se dedicar a fazer aquilo que Deus está ordenando, está colocando diante de você para você desenvolver. Entenda bem isso. Ser pastor não é apenas ter um cargo, querer uma posição social, uma posição econômica, como muitos querem ser pastor para ter dinheiro. Isso não é realidade. Pode ser que o pastor venha desenvolver um trabalho e Deus abençoá-lo de uma maneira tão poderosa, e ele venha ser um homem rico, um homem abençoado, um homem próspero. Não digo nem rico, mas próspero. E também porque ele pode exercer outros trabalhos seculares. Nós vimos no sábado a pregação do nosso líder, né, o nacional, como ele fala da vida dele, um homem simples, um homem assim, sabe, um exemplo para todos nós,
né? Não estamos idolatrando o homem, ele é um ser humano, ele é uma pessoa que tem falhas, ele mesmo coloca isso, mas a questão dele se organizar na vida, né? Dele saber administrar. Ele foi pastor, ele foi deputado, ele foi acusado, ele foi tudo, mas ele se manteve firme em Cristo e é uma pessoa muito simples, que não fica aí querendo ser o que não é, ou querendo aparecer mais que todo mundo, não. Ele quer cuidar de almas. Quando ele fala isso, é uma coisa muito linda. Ele tem paixão por almas. E é isso que nós precisamos ter. Suba o degrau para a gente subir na igreja, sabe? A gente seja um pastor local e a minha igreja seja imensa, tenha 500, 600, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 membros, não importa. Eu preciso continuar entendendo que eu tenho que descer a casa do oleiro todos os dias, que eu tenho que ter intimidade, comunhão, relacionamento com Deus, que eu preciso disso, que eu preciso orar muito. Quanto mais eu subo, mais eu preciso descer, mais eu preciso orar, mais eu preciso buscar esse Deus. E mais eu preciso entender que eu dependo dele para tudo, que eu sou apenas o braço dele, o canal dele. Eu ouvi uma pregação há poucos dias que o pregador falava sobre João Batista, né? E ele diz assim, você é fulano, você é Cristo, você é o Messias. Não, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Ele é apenas a voz, quem está clamando não é nem ele, é o próprio Deus, mas ele é a voz dessa pessoa, ele é a voz do Senhor, clamando e dizendo, olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Ele já está aqui no nosso meio, arrependei-vos. É muito tremendo você entender isso. O que nós somos? Somos canais de Deus. Somos o braço de Cristo aqui na terra. Ele quer nos usar e nós precisamos estar à disposição dele. Aí ele fala que o que é ser pastor? Paulo coloca isso, né? Não se trata de uma posição social, econômica, mas de uma condição espiritual. Cuidar de vidas para Deus e através de Jesus. As vidas não são nossas. A igreja não é minha, não é sua. A igreja é do Senhor, né? Nós apenas administramos, abençoamos, cuidamos, né? Cuidamos de vidas. E cuidamos de vidas para quê? Para Deus. Por isso que a gente não cuida só dos nossos, só do marido, dos filhos, da família, da parentela. A gente cuida de estranhos, de pessoas que nós nunca vimos, nunca conhecemos, de pessoas que falam mal da gente. Se a gente tiver que cuidar, a gente vai cuidar. Então nós cuidamos de vidas. E fazemos isso não sozinhos, porque não somos capazes nem de cuidar de nós mesmos, mas através de Jesus, que nos usa para esse propósito. Ser pastor é um chamado divino. É Deus quem deve chamar você. Você deve almejar, desejar, amar fazer isso. Mas isso tem que ser um chamado de Deus. Não tem que ser uma escolha minha. Eu nasci para ser pastor, eu sou pastor. Não. Deus precisa me chamar para isso, para esse ministério. Devemos observar que para ser um líder existem 3 pontos. O ser chamado por Deus, o aspirar isso e a convicção desse chamado. Eu tenho que ter certeza que Deus me chamou. Eu tenho que ter certeza. Eu vivi muito tempo na minha vida sendo pastora titular e à frente de obras e uma coisa que assim, eu não fui chamada para isso. Porque eu sempre achei que o que eu gosto, que me realiza muito é estar aqui, dando aula, ensinando, numa sala de aula, na verdade, num espaço físico ou online, mas ensinando a palavra de Deus. Mas eu entendo hoje que o Senhor me chamou sim para cuidar de vidas. Hoje eu vejo acontecer na minha realidade, né, de pastor, eu vejo acontecer de jovens que hoje são adultos, que são casados, que têm filhos, que estão na igreja ainda, que estiveram comigo desde criança e hoje são adultos, estão dentro da igreja, de pessoas que agora fazem aquilo que eu fiz lá atrás. Ajudam os outros, se reúnem para abençoar o outro. Então eu olho e vejo assim, poxa, Deus me mandava fazer isso antes. Hoje parece que eu estou de braço cruzado, às vezes até sinto aquela coisa, mas eu falo, não Deus, eu repreendo isso porque na verdade o que está acontecendo é que eu dei frutos e os frutos estão aí, eles estão se reproduzindo, eles também vão dar frutos, porque os filhos deles, se tiver tempo, vão crescer e vão aprender a fazer o mesmo, a cuidar de vidas. Né? E é isso que esses jovens que vieram comigo desde criança hoje estão fazendo na casa do Senhor. O que é a palavra, o que significa a palavra bispo? No grego é episcopos.
que supervisiona a sua congregação. Na verdade, nos dias atuais, aqui até fala sobre isso, que bispo é aquele que supervisiona várias igrejas, né? Paulo era um bispo, porque ele abria a obra ali, botava um lá, outro cá, né? E hoje em dia acontece muito isso. O bispo é aquele que tem várias congregações, várias igrejas que ele dirige, mas na verdade, na essência da palavra, episcopos, bispo é aquele que supervisiona a congregação, a igreja local. É aquele que cuida. Então, na verdade, o bispo é o pastor da igreja, né? Porque esse nome pastor não tem muito na Bíblia como um título, como um líder de obra, né? Nós não vemos muito isso, não. Vemos presbítero e vemos agora, estudando, Paulo falando de bispo. Mas a verdade é que todos eles se reportam a uma só pessoa, a um pastor, porque se refere àquele que cuida. Por que Davi teve uma escola cuidando de ovelhas? Por que Moisés, quando sai do Egito, sai daquela escola toda que ele teve de sabedoria, de conhecimento da terra, ele vai para Midian, conhece o seu sogro lá, a sua esposa Zípora, e ele vai cuidar de ovelhas. Porque o cuidar, né, a ovelha a simbologia que Deus usa para comparar conosco, com pessoas, com almas. Então é a forma de como a ovelha é assim, como eu tenho que ser, né? Muda muitas vezes, é serena, calma, né? Está sempre no grupo, está sempre junto com as outras pessoas, formando o corpo, né? Então, assim também, aquele que lidera as ovelhas, é o pastor delas, precisa ser para a gente também essa pessoa que vai cuidar da gente, que vai nos instruir, que vai ser o canal de Deus, e nós, vai estar passando para nós aquilo que Deus está colocando nele. Por isso ele tem que ter um chamado, ele tem que aspirar, amar muito fazer isso. Tá? Não há outro objetivo para você ser um pastor a não ser o amor e o chamado de Deus na sua vida. E essa convicção, eu fui chamado por Deus. Aí quem quiser falar ao contrário, você não foi chamado, você não é problema de cada um. Mas eu tenho que ter essa convicção, eu fui chamada. Então isso me basta, não tem que ouvir outras vozes, né? Como diz a palavra, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, nos dias atuais, nós já vimos essa questão de bispo, né? Já é aquele que congrega, as pessoas vão mudando um pouco o significado das coisas, das situações, mas a gente precisa continuar olhando para a Bíblia e para a palavra de Deus para podermos realmente saber o que agrada e o que é a vontade de Deus para nós. Vamos abrir a Bíblia em alguns textos para nós entendermos bem isso aí. Atos 14, 23. Vamos lá. Atos, você já vai lendo aí, se você já achou. 14, 23. Então Paulo e Barnabé lhe constituíram presbíteros em cada igreja, e, tendo orado e jejuado, eles o consagraram aos cuidados do Senhor em que haviam crido. Quer dizer, eles iam, né, abriam a obra, pregavam a palavra, pessoas se convertiam. Não era uma coisa de piscar de olho, que a gente vê Paulo indo para lá, Paulo vindo para cá, parece que foi tudo muito... Um dia ele vai, outro dia ele consagra, não. É um período de tempo que Deus vai trabalhar. Usa Paulo e Barnabé, eles vão, eles pregam a palavra, eles difundem o evangelho, eles mostram quem é Deus, quem é Jesus, o que foi feito naquela cruz do Calvário, porque o plano de Deus, desde Gênesis, desde antes da fundação do mundo, eles vão pregar a palavra e pessoas vão se converter, como acontece conosco hoje. Nós pregamos a palavra e não é por nosso mérito, pela nossa eloquência, mas pela palavra. Pessoas se convertem e reconhecem que são pecadores, que dependem de Deus, dependem de Jesus e são salvos. E dali, como acontece conosco, passa um tempo, aquelas pessoas estão dentro da igreja, sendo tratadas, sendo trabalhadas, elas estão ali louvando, estão ali adorando, e passa-se um tempo, essas pessoas vão começar a despertar o dom que Deus tem colocado nelas, e Deus vai começar a chamá-las para uma certa obra. E aqueles que Deus chama para liderança, né? Paulo observava, como ele observou Timóteo, nós vimos lá no começo das nossas aulas, e Barnabé também observava, que Barnabé foi aquele que discipulou Paulo, então eles sabem um pouco disso, olham, o Deus os orienta, o Espírito de Deus nos orienta, e eles colocam essas pessoas para dirigir as igrejas que nós vimos aqui, que é as igrejas de Éfeso, né? O que nos parece, o que a Bíblia nos mostra, que eram feitas em casas de pessoas, né? Então cada casa teria que ter um líder. E aí eles oravam, eles jejuavam, eles pediam toda a direção de Deus
para consagrar, apresentar essas pessoas ao Senhor. Bom, Atos 20, 17. 20, 17. Vamos lá. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados presbíteros da igreja de Éfeso. Ele estava em Mileto, né? E ele vai exortar, ele vai falar, ele vai chamar a atenção de algumas coisas, vai pedir que seja melhorado algumas coisas, vai pedir para acordarem do que estão, despertarem do que estão fazendo, se estão dormindo, se estão errando. Ele vai fazer isso, né? Mileto, se eu não estou enganada, é Roma, é um território de Roma, né? E aí Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, justamente essa igreja que Timóteo está indo para lá para ordenar esse trabalho, né? Para conversar com ele. Então aí nós vemos 2 vezes na minha tradução o nome presbítero. Filipenses 1:1. Vamos ver o que nos mostra Filipenses. Abra aí a sua Bíblia. Eu poderia só falar o versículo e pular, mas eu acho importantíssimo a gente sintonizar isso, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipe. Então a diferença de bispos e diáconos. Bispo é aquele que é o presbítero, que é o pastor, que está dirigindo uma igreja local. E os diáconos é aqueles que estão no trabalho de servir, de fazer outras coisas dentro da casa do Senhor, né? Que a gente tem uma noção um pouco assim, diácono é só para servir ceia, é só para botar o copo de água, não. Os diáconos faziam muitas coisas, inclusive cuidavam até de parte administrativa, né? Dentro da igreja. Tiago 5,14. Nós não vamos entrar nem nesse detalhe dos diáconos aí, para que não... Vamos ver aqui. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Então, se alguém está enferma, hoje a gente até fala, né, para as pessoas, em nome de Jesus, você pode orar, você tem uma autoridade espiritual de Deus, e é verdade. Mas há casos em que Deus nos convida a convidar o pastor da igreja, né, o presbítero, o líder da igreja, para fazer essa determinada coisa. E esse chamado, ele vai requerer muito amor, como nós falamos. Ninguém pode fazer um chamado desse sem amor. Então, eu tenho que ter muito amor. Eu não posso querer coisas. Eu já fiz muito isso e eu aconselho você não fazer. Fazer coisas, desejar coisas que estão totalmente fora do projeto de Deus. Eu preciso ter intimidade, relacionamento, oração, comunhão com Deus para saber qual é o projeto de Deus. O que Deus quer que eu faça? Porque a gente pode fazer loucuras para o mundo. Pode, mas tem que estar dentro da vontade de Deus, dentro dos projetos, dos planos, porque senão a gente fica frustrado. Aí chega um ponto que a gente está cansado, a gente não quer nem mais continuar a fazer essa obra. E é uma obra linda, é uma obra de amor. Por isso que orem, tenham um relacionamento de intimidade com o Pai, para que você possa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Verdadeiro amor pela obra de Deus, isso aí é indispensável, né? Nós temos que ter esse amor, não só para ser um pastor, um líder, mas para tudo, para ser um líder de mulheres, um líder de criança, um líder um diácono, né? Alguém que vai só limpar a igreja. Eu tenho que ter amor para fazer isso. Eu tenho que ter amor, porque o ser humano, a nossa carne é inclinada para o mal, nós somos egoístas. Né? A palavra fala isso, nós somos egoístas, nós não gostamos de... Eu cuido da minha casa, eu cuido da casa dos outros, quer dizer, a igreja parece que é... Não, mas é a nossa casa, é a casa do nosso Pai, e a gente tem que fazer muitas vezes melhor do que fazemos na nossa. Né? Você lembra quando Davi começou a crescer financeiramente, ele vê o palácio dele que ele tinha construído, como era lindo a casa dele, e ele vai deitar, e ele vai comer, e ele vai pensar assim, meu Deus, a minha casa está desse jeito, mas o Senhor não tem uma casa, uma construção, né? Até o ponto de Deus falar para ele, calma, você não vai construir uma igreja para mim. Eu nunca precisei disso, eu sempre vivi de ter e entenda com o meu povo. Eu quero estar junto do meu povo, eu não preciso de uma casa não me comporta. Mas eu vou te dar essa alegria. Deu a planta e mandou que ele entregasse ao filho Salomão, que construiu o templo que Deus havia projetado, né? Mas esse desejo que Davi tinha, a intenção de Davi era o que agradava a Deus. Muitas vezes, Davi não fez todas as práticas perfeitas, inclusive ele fez coisas horríveis,
né? Como matar Urias. Mas a questão é o desejo do coração de Davi. Era muito voltado para agradar a Deus. Bom, vamos ver o padrão de caráter e de conduta. Bom, eu preciso viver à altura da sua designação, sem aspirações egoístas, motivado pelo verdadeiro amor pela obra de Deus. Então, eu tenho que estar no lugar onde Deus quer que eu esteja, no centro da vontade de Deus. Não ficar só querendo coisas para mim, para minha família. Entrou dinheiro nesse mês, eu vou comprar um carro novo, vou trocar meu carro, eu vou fazer isso, eu vou comprar roupa nova. Porque meu salário esse mês pode ser maior, então eu vou fazer essas coisas. As aspirações que eu preciso ter são em relação à obra. Eu vou fazer isso para o povo, eu vou dobrar o número de cestas básicas, eu vou cuidar de pessoas, eu vou ajudar aquela família que não tem nem um fogão para cozinhar, entendeu? Essas coisas têm que ser prioridade. O que Deus me der, o que vier, o que eu puder fazer para mim, amém. Mas não é essa a prioridade, não é o que Deus quer que eu pense ao ser um bispo, ao ser um presbítero, ao ser um pastor. Deus quer que eu pense na obra dele, nas vidas que ele está colocando diante de mim. Motivados pelo verdadeiro amor pela obra de Deus. E esses itens são refletidos no campo externo. Falsos mestres, os que causavam escândalo. Muita gente só vive de aparência. Você lembra que Jesus falava para os fariseus, até o pastor Mário falou sobre isso também no sábado, falava para os fariseus, para os escribas, vocês jejuam, vocês oram para mostrar para o mundo que está fazendo isso. Todo mundo sabe que está em jejum, porque a tua cara, o seu jeito, tudo chama atenção. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você jejue, que você ore, que você faça a obra, que você abençoe pessoas, mas não precisa botar no trombone. Hoje em dia a gente tem esse péssimo costume por causa da mídia, né? Tudo que a gente faz, taca lá no Face, taca lá na rede social, todo mundo tem que saber que eu dei uma cesta básica, todo mundo tem que saber que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não é errado, eu tiro uma foto, muitas vezes boto pro grupo, né? A foto para nossa região, porque tem que estar dando satisfação no nosso trabalho, mas tem pessoas que fazem isso por bel prazer, para mostrar mesmo que estão fazendo. Então, isso é uma coisa que não deve ser desenvolvido dentro de nós. E a própria palavra diz, os falsos mestres, aqueles que estão ali para aparecer, para se projetar, e não para anunciar a palavra de Deus, e não para fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. Então, cuidado com os falsos mestres, Jesus já falava isso, né? E ainda mais tinham aqueles que causavam escândalo, porque quando você começa a entrar por esse caminho tortuoso, o que vai acontecer? Você vai acabar caindo lá na frente. E aí, o seu cair vai fazer um escândalo acontecer. E esse escândalo vai tirar muitas pessoas da presença. Muitas pessoas vão sair, como muitos saem, porque olham para pastor, olham para homens, olham para mulheres que se diziam, que se achavam homens de Deus, mulheres de Deus, né? Bom, qualidades da liderança espiritual. Confiabilidade, simetriedade, disposição de ajudar, dignidade, relacionamento saudável com a família e experiência cristã. Essas coisas eu preciso ter. As pessoas precisam confiar em mim. Eu tenho que ser uma pessoa confiável, né? Não é confiar, porque ela nunca vai errar, não. Mas saber que eu sou uma pessoa que podem confiar um problema para eu orar, podem confiar uma situação para eu resolver, né? Dignidade, eu tenho que ser uma pessoa digna. O pastor falou sobre santidade no domingo, no sábado, de uma forma gloriosa para nós. Nos explicou algo maravilhoso, que o ser santificado, santificação, não é você ter um coque no cabelo, como antigamente se fazia, um vestido comprido, né, ser chamado de canela de fogo, falar em línguas. Não, isso tudo são coisas espirituais, são dons espirituais, e a santificação não é uma coisa espiritual. É uma atitude, é o que ele colocou pra gente, é uma atitude que eu tenho que mostrar que eu tenho. Eu sou digna, sim, eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa que não vivo de fofoca, não vivo de mentiras. Claro que a gente erra, a gente falha, ninguém é perfeito, mas eu posso buscar em Deus um relacionamento tão estreito que eu posso deixar essas coisas pra lá e começar a fazer o que é certo. Eu não posso viver. Agora, se eu vivo de mentira, se eu vivo de fofoca, se eu vivo falando mal da vida dos outros, se eu vivo
se eu não pago as minhas contas, se eu, entendeu? Tantas coisas, como ele falou lá sobre os impostos, sobre gato, que a pessoa faz gato na luz, gato na água, essas coisas vão denigrir a sua imagem. Então o que vai acontecer? Você não pode ser um homem de Deus, uma pessoa de Deus, tendo essa imagem. Tudo por baixo dos panos, a igreja não tem documento, a igreja não entrega relatório, a igreja não paga as taxas, não faz nada direito, é tudo por baixo dos panos, não, é reino de Deus. Não, não é assim. Jesus veio a esse mundo, encontrou um sistema corrupto aqui, e ele não foi conivente com o sistema, mas ele cumpriu as leis. Ele sabia que ele, mesmo sendo Deus, não ia mudar aquilo ali naquele momento. Deus tinha um plano maior para fazer feito. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele obedeceu a Deus e fez o que ele tinha que fazer. Que era anunciar que o reino de Deus tinha chegado. E quem quiser, como até os dias de hoje, quem quiser, a porta está aberta. Ele é a porta e ele pode nos levar para Deus de volta, para o caminho, para o lugar onde Adão fechou a porta. Ele tem a chave para abrir essa porta, está aberta para nós que quisermos seguir as pisaduras dele. Quando foi cobrado dele o imposto, ele não discutiu. Você está roubando, você isso, você aquilo. Não, ele não discutiu. Ele falou, Pedro, vai no peixe, pega lá a moeda e paga o imposto meu e seu. Porque ele cumpriu tanto as leis que Deus deu a Moisés, como as leis que os homens tinham instituído ali. E que não batiam de frente com a santidade, com a graça, com a misericórdia, com o amor de Deus. Claro, se está me fazendo confrontar Deus, eu não vou fazer. Mas as coisas que estão debaixo, porque a palavra de Deus, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, se estão agindo certo, glória a Deus. Se estão agindo errado, vão dar conta a Deus. O meu papel não é botar elas ou tirar elas, é orar por elas para que elas façam aquilo que Deus, do comando, esteja dirigindo a fazer. Disposição de ajudar sempre, tem que estar sempre pronto. Eu fico olhando as pessoas. Você pede uma coisa, agora eu não posso, hoje eu não tô legal, não posso. Todo mundo pensa sempre em si mesmo primeiro. Eu às vezes não posso fazer algumas coisas, mas se me ligam, se me pedem, eu posso estar ocupada, eu posso ter centenas de coisas para realizar, mas eu sempre vou procurar em Deus um tempo, um jeito para ajudar a pessoa, para fazer o que está me pedindo para ser feito. Entendeu? Porque isso é importante, isso precisa estar dentro de nós, a vontade de ajudar, de estar à disposição para ajudar. Porque o que Jesus fez? Jesus saiu do seu trono. Jesus não precisava de nada do que ele fez. Ele era Deus, Senhor, estava lá com o Pai. E ele obedeceu o Pai por vontade própria também, que o Pai deu a ele escolha. Ele escolheu vir, amou a gente de uma forma maravilhosa, incondicional, e deu a vida por nós naquela cruz, veio para a terra para servir. Ele podia ter vindo como um milionário, como um bilionário, como um homem grandão, como um fulano de tal. Não, ele veio como uma pessoa simples. Nascendo numa manjedoura, sendo filho de pais pobres. Ele veio simples, ele veio para servir. Isso para quê? Para nos ensinar que a gente precisa ser como ele. Ou tentar ser igual a ele. Relacionamento saudável com a família é importantíssimo que eu tenha. Se eu vivo brigando com todo mundo, com a minha família toda, com meus filhos, com meu marido, com meus vizinhos, como eu posso ter um bom relacionamento dentro da casa de Deus? É claro que a gente tem um caráter, né? Um jeito de ser, uma maneira de ser. E às vezes a gente é chata, às vezes a gente é cobra demais. Eu me sinto assim, eu sempre fui assim, mas Deus tem me mudado muito. Eu tenho que às vezes ficar quieta, abrir mão da minha vontade, porque eu tenho que agradar também as pessoas, eu tenho que ajudar também as pessoas. E experiência cristã, eu tenho que ter testemunhos de vida. O que Deus já fez na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? Como eu enfrento os problemas? Será que do mesmo jeito que eu enfrento hoje, é o jeito que eu enfrentei há 10 anos atrás? Claro que não, eu cresci, eu amadureci. Hoje eu já faço coisas que eu não fazia antes, né? Eu enfrento situações, eu consigo mais experiências, mais vivências com Cristo, coisas maiores me são reveladas e eu vou entendendo mais as coisas e fazendo com mais perfeição para Deus as coisas do que eu fazia antes. Altas exigências de liderança cristã. Timóteo tinha que assimilar a linha de frente do cristianismo mundial. Olha bem isso. Paulo escreve 2 cartas para instruí-lo. Ele tinha que falar ali com aquele povo
de Jesus, do cristianismo, daquele momento em que o Messias veio à Terra, cumpriu-se o plano de Deus, e o Messias deixou instruções, deixou uma nova e eterna aliança para ser cumprida, deixou uma situação nova, porque ali, quando Jesus vem, quando Jesus morre, quando Israel não recebe como Messias, alguns judeus o aceitam, como chamamos hoje os judeus messiânicos, o recebem como Senhor. Começa a igreja cristã, a igreja que começa com os apóstolos, levando para a igreja tudo aquilo que eles vivenciaram, aprenderam com o próprio Cristo, né? Então é uma novidade, é uma linha nova, e Timóteo tinha que assimilar isso, porque Timóteo conhecia muito a lei, Moisés, aquilo que foi dado para Moisés e que o homem não foi capaz de cumprir. Portanto, por isso, Jesus veio para cumprir esta lei que nós não conseguimos cumprir. Então era uma coisa muito nova chegando, uma nova e eterna aliança, como o próprio Jesus diz, e que ele tinha que assimilar e pregar e mostrar isso. Ele tinha que saber para ele e mostrar, porque ele tinha que alinhar essa nova vivência do cristianismo com tudo que ele aprendeu na lei, na Torá. Porque Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu. Então ele tinha que saber que Jesus fez tudo, cumpriu tudo, e que agora ele nos dava a graça, o privilégio de seguir a ele. Se nós falhamos, não era mais como no tempo da lei. Se nós falharmos naquele cumprimento das coisas certas, ele está ali para nos perdoar, para derramar o seu sangue sobre nós, para nos purificar de todo pecado e nos dar a oportunidade de prosseguir. Entendeu? Então era isso que Timóteo tinha que entender, porque ele veio do judaísmo de lei, somente de lei. Mas ele também conheceu a realidade de Jesus. Ele conviveu com Paulo, alguém que teve uma experiência única, que também conhecia a lei, mas teve que se esvaziar de si mesmo para começar a conhecer o cristianismo, aquilo que Jesus trouxe, o evangelho que Jesus trouxe para nós, né? Então, Paulo vai escrever 2 cartas para Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, mostrando para Timóteo essa situação. E Paulo já tinha mais ou menos uns 63 anos, e os dias já estavam contados, prestes a ser enforcado em Roma. Ele já sabia, Deus conversava com Paulo, Deus tinha relacionamento com Paulo, Jesus tinha relacionamento com Paulo, e com certeza Paulo já sabia, né, que já estava chegando no final da sua carreira. Ele, tanto que ele fala, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, e Timóteo precisava assumir essa liderança na igreja de Éfeso. Era o propósito de Paulo para Timóteo. Timóteo já tinha passado 15 anos experimentando esse ministério, andando com Paulo. Ele era um garoto de 17 anos quando ele começou essa caminhada. Ele não só escutou Paulo falar, mas ele vivenciou. Ele viu a maneira de Paulo trabalhar, de Paulo se relacionar com Deus, tudo isso, né? Ele tinha sido mentoreado, nós sabemos disso, por Paulo. Ele já tinha sido testado e aprovado em Tessalônica, em Corinto, em Filipe. Ele já tinha ido para outras igrejas. Nós vimos aqui nos nossos estudos ele indo para Tessalônica, né? Para edificar a fé dos irmãos. Os irmãos estavam bem. Eles continuavam na mesma linha que Paulo tinha colocado ali, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, pregando o evangelho, vivendo uma vida com Cristo. Então o Timóteo só foi ali para fortalecer, para aumentar essa fé, para mostrar para eles que deveriam continuar, perseverar, porque é vitória para quem persevera, né? Então, e ele fez isso também em Corinto, em Filipos, e agora numa experiência totalmente diferente, porque Éfeso, a gente sabe a condição que Éfeso se encontrava. Pessoas querendo ser líder, pessoas tirando as pessoas do caminho, pessoas que conheceram a palavra, mas não se dedicaram a viver essa palavra, começaram a trazer coisas lá de fora para inculcar na cabeça das pessoas, divisões, tudo isso a gente vê na igreja de Éfeso, idolatria, tudo isso a gente vê na igreja de Éfeso. Então Paulo dá a ele implicações e qualificações que os líderes que ele mentoreasse precisavam ter. Então Paulo dá toda a diretriz, além do ensino, do estudo que ele tinha que passar lá, mostra para ele como que esses líderes tinham que em que nível esses líderes tinham que chegar, tá? É uma posição de sacrifício, uma posição de renúncia. Ele tinha que mostrar para esses líderes que não era só chegar ali, botar um terno maravilhoso, pregar,
recolher as ofertas e ir embora para casa. Não. Eles tinham que estar ali, pregar a palavra, mostrar o evangelho, mostrar que aquelas pessoas também iam sofrer perseguições, que Jesus sofreu e que eles também sofreriam. Ele mesmo ia passar por lutas, por perseguições. Ele mesmo, líder, vai ter que abrir mão de coisas, vai ter que abrir mão, renunciar. Muitas vezes eu não vou poder ter algumas coisas porque eu vou fazer escândalo para aquelas pessoas que estão começando. E a minha prioridade é que aquelas pessoas permaneçam no caminho. Então, se eu vou fazer alguma coisa, como o Paulo dizia, se você vai comer uma coisa, eu como, eu dou graças e como. Paulo dizia isso. Mas se eu vou comer uma coisa que vai fazer o meu irmão pecar, então eu largo para lá, eu prefiro não comer. Porque eu não quero ver o meu irmão saindo do caminho por minha causa, pelas minhas atitudes. Então, isso que Paulo queria, que Timóteo passasse para aquela liderança, mas era uma liderança difícil, né? E muitas vezes ali corrupta, já trazendo coisas erradas para encher a cabeça do povo, para enganar aquele povo. Na época, poucos queriam exercer esse chamado por causa das suas exigências. Porque teria que ser uma pessoa não só que falasse bem, que pregasse bem, mas uma pessoa que vivesse como Paulo vivia, diante da presença de Deus. Hoje, pessoas relacionam bispo com poder, com comando, com domínio, né? As pessoas são pastores porque querem dinheiro, porque querem uma igreja grande, não olham para Cristo. Jesus, ele veio para servir, como nós já falamos. Apesar dele ser Deus, ele veio para servir. E aquele que almeja o episcopado, ele tem que amar e querer servir como Jesus serviu, né? Abrir mão de sua vida. Nós vemos aí, na nossa igreja, tem muito, né, missionários. Você vê que são pessoas que tinham uma vida equilibrada. Pessoas que tinham filhos em escolas particulares, tinham uma vida... E eles... Quando há um chamado, e eles amam esse chamado, aspiram esse chamado, eles deixam tudo, suas casas, suas famílias, tudo, e vão para a África, vão para Portugal, vão para outros países, sem nada, só com as ofertas que a igreja levanta para abençoá-los. Uma igreja que às vezes nem entende que a oferta de missões tem essa preciosidade, que é fazer o reino crescer através desses missionários que vão para lugares onde eu não vou, onde eu não posso ir. Eles abrem mão de suas vidas, de seus pratos favoritos, para estar nesses lugares fazendo a obra de Deus. Levam seus filhos. Seus filhos muitas vezes não vão deixar de estudar numa escola particular. Eu quero que os meus estudem, mas os filhos dos missionários, né? E vão estudar, às vezes, com o próprio pai, com a própria mãe, para poder fazer o reino de Deus crescer. Então, é disso aí que nós estamos falando. Paulo se concentra na pessoa e não no cargo. Os líderes da igreja têm que ser, não é opcional, não é uma escolha, eu posso ou não posso, não. Tem que ser. Por isso não é eleição, mas um estilo de vida exemplar. Você não é eleito. O povo escolhe, eu quero fulano para ser meu pastor. Não, você é chamado por Deus, você aspira a esse episcopado, você ama fazer a obra de Deus, né? E você começa a buscar ter uma vida exemplar. Você não é perfeito, nunca vai dizer para a sua igreja que você é perfeito, para o seu grupo que você não falha, porque você erra e você falha. Mas, apesar de não sermos perfeitos, nós temos um em nós, que habita em nós, que é o Espírito Santo, que é perfeito. E que nos santifica, que nos aprova, que nos modifica, transforma todos os dias para sermos cada vez mais próximos, mais semelhantes a Jesus. Porque aquela imagem e semelhança que Adão recebeu e jogou fora, que o homem carnal não tem de Cristo, nós pegamos de volta através de Jesus Cristo. Hoje, com o Espírito Santo em nós somos imagem e semelhança dele e precisamos mostrar isso para o mundo. Não é só pregar, não é só abrir a boca e falar, não. Nós devemos aprender como pastores, como líderes, trabalhar em equipe. Vamos ver Atos 20 e 28. Atos 20 28. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Olha bem a responsabilidade que o pastor tem. Ele aqui fala episcopos, né? Que é o episcopado, o ministério, né? Que nós falamos hoje.
Então não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, né? Tendo cuidado da gente, nós temos que ser exemplos, temos que buscar ao máximo fazer o que é certo, o que é correto. Como é que eu vou dizer para o povo dizimar se eu não dizimo? Se eu falo para o povo ofertar se eu não oferto? Como é que eu vou falar para o povo paga seus impostos se eu não pago os meus? Paga as taxas se você não paga seus compromissos, suas taxas, suas responsabilidades? Se você não paga as suas responsabilidades, não faz aquilo que Deus manda, não mente, você mente. Não faz fofoca, você faz fofoca. Não tem grupinhos, divisões, você faz divisões, faz grupinhos, entendeu? Tudo isso que aqueles homens em Éfeso estavam fazendo era totalmente contrário daquilo que eles receberam como palavra, como pregação, como que era o evangelho, que era o exemplo de que era Jesus. Paulo não pregava dele mesmo, Paulo pregava de Jesus. Quando ele fala ser de meus imitadores, não é olhar para mim não, é olhar para o que eu faço, que é igual a Jesus. Eu tento imitar Jesus em tudo e nós precisamos fazer da mesma forma. Para Deus, essencial é o caráter cristão. Por isso que a gente fala que Deus olha muito a vontade do coração. Quando Abraão foi oferecer Isaac, ele não chegou a matar Isaac, mas Deus recebeu Isaac lá nos céus. Deus entendeu que Abraão tinha matado seu filho para entregar para ele já. Antes dele fazer na prática, antes de eu fazer qualquer coisa, a minha intenção tem que ser boa, tem que ser sincera, tem que ser real diante de Deus, porque Deus é aquele que sonda e esquadrinha o nosso coração. Então nós vimos aqui o trabalho em equipe, o pensar nos outros, pensar na igreja, né? Porque a igreja não é nossa, ele comprou essa igreja com o seu próprio sangue. A igreja, a noiva, é dele, é de Jesus, né? Nós somos judeus e gentios juntos, sendo o povo que ele vai viver a eternidade junto. E é isso que eu preciso entender. Não tem a ver com dons espirituais, como nós falamos aqui, que o nosso pastor pregou sobre isso, né? Como a santidade, não tem a ver com dons espirituais. Eu posso falar em línguas, eu posso ser usado, eu posso pregar hoje, amanhã eu roubar, eu posso fazer qualquer coisa sem o Espírito de Deus, sem a direção de Deus na minha vida, tá? Porque ele botou o dom, ele não vai tirar. Eu posso fazer coisas erradíssimas e dizer, eu sou um pastor, eu sou da igreja, mas não ser. É muito diferente. O ser, você mostra que você é no caráter, na conduta, na expressão material, concreta que você passa para o mundo. Para Deus, o essencial é o caráter. Estilo de vida exemplar é mais importante do que habilidades e talentos naturais. Não adianta eu saber fazer isso, eu saber dar aula, eu saber pregar, eu saber liderar um grupo, eu posso saber tudo e não ter uma vida exemplar. Isso não vale de nada para Deus. Habilidades e talentos naturais não valem de nada para Deus se não tiver alinhado com a vida exemplar, com uma vida de santificação, com uma vida de comunhão, com uma vida de relacionamento, como eu seguir o exemplo do meu mestre, que é Jesus Cristo. Paulo orienta Timóteo a procurar homens no padrão de qualidade, de caráter. Pessoas que realmente estão enquadrados, foram chamados, desejaram, amaram, amam a obra de Deus, estão prontos a abrir mão de luxo, de muitas coisas para fazer a obra, para fazer o reino, para servir. Era essa a orientação que Timóteo tinha. Pessoas saudáveis na vida pessoal e familiar, comunitária e social, né? Pessoas que tinham uma boa vida pessoal, um relacionamento com Deus, pessoas que cuidavam das suas famílias, eram respeitados pelos seus filhos, que o filho olha pro pai, esse aí, meu pai na igreja é um pastor, mas dentro de casa ele é um mentiroso, ele bate na minha mãe, ele faz isso. Quer dizer, essas coisas que Deus não quer que aconteça. Aquele que é escolhido, ele precisa ter uma vida exemplar dentro de casa. Ele precisa ter um relacionamento sadio, saudável com seus filhos. Seus filhos têm que ter orgulho de tê-lo como pai e reconhecer que através deles, através dessa pessoa, eles aprenderam a amar e a buscar e a servir a Deus. Comunitário, eu preciso, e social, eu preciso estar bem com a minha comunidade. Eu não posso ser um pastor e morar num lugar e pastorear em outro, e no lugar que eu moro ninguém gosta de mim, eu não falo com ninguém, eu não me dou com ninguém. Ela, o crente, ela não pode ser uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa que estou sempre pronta a abençoar, ajudar as pessoas a fazer a obra de Deus, né? E estar sempre servindo as pessoas, é isso que eu preciso ser. Então,
E falando sobre esses assuntos, né? Deus coloca um padrão espiritual e moral. Deviam ter boa reputação. Falando desses itens. Vida pessoal, saudável, ser irrepreensível, estar acima da censura, da acusação ou da repreensão. Ninguém precisa falar mal de mim, né? Meus vizinhos me respeitam, meus vizinhos me conhecem. Ah, pastora Solange, sei quem é, uma mulher de Deus, uma mulher valorosa. Não são servos de Deus, não são crentes, ou não são dentro da igreja, mas conhecem você pelo seu caráter, tá? Não é uma pessoa imune a erros. Eu vou sempre errar. Você vai sempre errar. Nós erramos enquanto temos esse corpo inclinável ao pecado. Herança biológica de Adão. Mas nossa alma e nosso espírito estão ligados com o Pai. Nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus. Então nós produzimos frutos que são diferentes do que a nossa carne poderia produzir. Conduta madura, consistente, inatacável, né? Eu não tenho que ficar discutindo com ninguém por bobeira, chamando, sabe, criando problemas, criando polêmicas por isso ou por aquilo, ou até mesmo discutindo a própria palavra, que Deus não mandou eu discutir palavra, mas eu tenho que ter uma conduta, um jeito de ser, de falar, de agir, que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em mim, resumidamente. Ser irrepreensível não é ser perfeito, eu não sou perfeita, mas eu posso ser irrepreensível. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, que sou consertada, transformada por Deus todos os dias. E as pessoas veem isso, porque é o fruto que eu dou. O líder não pode ser arrogante, agressivo, vingativo, não dado ao vinho, violento, não explorador do rebanho. Tá ali com aquelas vidas só porque não gostam dela, mas tá ali por causa do dinheiro que elas vão entregar na igreja. Isso é uma coisa abominável aos olhos de Deus, né? Cobiçoso, querer mais. Ah, eu quero que a igreja arrecade muito dinheiro, faz isso, faz aquilo. Pode fazer um monte de coisa errada, mas faz porque o que eu quero é dinheiro para poder comprar um carro do ano, para poder melhorar minha casa, para poder até botar um ar-condicionado na igreja, para o povo ver que tá tendo lá. Não é isso que Deus quer de mim e de você. O caráter acima das habilidades, certo? Paulo cita como os discípulos de Jesus devem estar sempre crescendo. Em moderação, equilíbrio, eu preciso ser uma pessoa equilibrada, hospitaleiro, estou sempre pronta a receber as pessoas, sensato, não faço coisas de louco, eu tenho que parar, tenho que pensar, tenho que ver se é isso que eu tenho que fazer realmente, se Deus está realmente me falando para fazer isso. Lucidez, eu tenho que ser uma pessoa respeitável e tenho que respeitar os outros, íntegro, apto para ensinar, fidelidade na transmissão do evangelho. Apto para ensinar não é falar bem, não é ter uma boa gramática, não é ser eloquente, não, é falar o que o evangelho está falando. Não é pegar o evangelho, botar um monte de fantasia dele e falar coisas que não são reais para o povo. Não é isso. É falar o evangelho sendo fiel àquilo que está escrito na palavra de Deus. Uma vida familiar saudável e firmeza na administração da sua própria casa, né? Ah, os filhos me batem, os filhos me xingam, os filhos não me respeitam. Como é que eu vou liderar uma igreja? Como é que eu vou fazer esse trabalho de liderança numa igreja se dentro da minha casa eu não sou respeitado, meus filhos não me respeitam, né? Fidelidade ao cônjuge, eu preciso ser fiel ao meu marido. Se eu não consigo ser fiel ao meu marido, ou o pastor ser fiel à sua esposa, como é que você vai ser fiel a Deus? Como é que você vai ser fiel às coisas de Deus? Né? Deus fala muito em adultério, ele fala muito, ele usa essa coisa da terra, o casamento, o adultério, para mostrar o relacionamento dele conosco. Eu preciso ser fiel nos meus compromissos, nas minhas atitudes, fiel à pessoa que está comigo, às pessoas que estão comigo, e Deus quer fidelidade também em relação a ele, porque se eu não consigo ser fiel com os da terra, não vou ser com ele nunca. Então, essa é uma das características, criar seus filhos no caminho. Ah, eu sou pastor, eu estou na igreja, mas meus filhos podem pôr onde quiser. Não é assim. Enquanto eles têm idade para estar você controlando, você tem que controlar. Enquanto eles tiverem idade para estar na sua casa, tem que te respeitar, tem que seguir as regras da casa. Vamos para a igreja, vamos todos para a igreja. Depois que eles crescem, aí é a opção deles, aí eles vão escolher o caminho deles. Mas enquanto eles não têm essa autoridade, né, esse domínio na vida deles, essa maturidade para fazer essas escolhas, você comanda. E eles precisam te respeitar. Quem não administra a sua própria casa, como pode fazer na casa de Deus? Né? O versículo 5 falando sobre isso. Casa grego quer dizer oikos,
família. Casa não quer dizer as paredes, não, é a família, né? Governar significa líder, que dirige, que cuida, que orienta, que leva, mostra o caminho certo, vai junto no caminho. Porque tem gente que mostra o caminho da igreja, mas não quer saber da igreja. Não, é levar a pessoa e vai junto no caminho. Ele precisa ver. Timóteo teve esse exemplo. Ele andava com Paulo, ele via todas as experiências e caminhadas de Paulo. Ele aprendeu na vivência com Cristo, porque ele andava com Paulo e Paulo vivia com Cristo. Entendeu? Não é você mandar os outros para a igreja e você não ir, você não fazer. Fidelidade, se a pessoa é fiel ao seu cônjuge, é sem dúvida fiel a um só Deus, né? Porque se eu acho que eu posso ter vários, então eu vou ter vários deuses também. E é isso que Deus abominava em Israel, era essa idolatria, essa adoração a outros deuses, quando ele era o único Deus de Israel, onde ele queria ser visto pelo povo dele como o único Deus. Saber criar seus filhos. Os filhos precisam refletir o comportamento exemplar dos pais. Eles precisam pensar, mesmo quando eles errarem, eles vão lembrar, poxa, minha mãe não agiria assim, meu pai não agiria assim, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que conversava comigo, minha mãe sempre foi uma pessoa que correu atrás por minha causa, me ajudou, me acompanhou em todos os momentos. Então ele vai ser assim, melhor ainda com os filhos deles, né? Eles vão crescer entendendo essa posição e sendo também líderes de excelência. Maturidade espiritual. Não pode ser um novo convertido, nem um bebê espiritual. Uma pessoa que começou agora, não conhece ainda a palavra, não teve uma experiência, não teve uma vivência com Deus, como é que ele vai ser um pastor de igreja? Acontece? Acontece. Mas não é o que se planeja, não é o que está na Bíblia, não é o que Paulo coloca para nós na palavra de Deus. O novo convertido necessita de tempo para crescer, criar raízes e estabilidade espiritual. Muitos rojões vão vir, muitas setas e dardos inflamados, e ele não está pronto. Como eu disse aqui, como eu agia antes, diante de doença, diante de problemas na minha família, eu não ajo hoje, porque eu tenho maturidade, eu passei por muitas coisas, então hoje eu sei lidar com a morte, com a perda de pessoas. Antigamente se desesperava, agora não, eu já entendo. Então todos com Cristo, vamos. O mais importante já fizemos, que foi que essas pessoas todas estivessem com Jesus. Então agora é esperar a volta dele, porque nós vamos subir, vamos viver juntos. Então essa coisa de maturidade é importantíssima. E o novo convertido não tem, ele não tem raiz ainda. Ele está naquela emoção, naquela vivência de pela fé, entendeu? E ele precisa permanecer pela fé, no amor, naquela vontade de trabalhar, mas ele vai amadurecer, porque as lutas vão fazer ele amadurecer. O deserto que nós vamos, que a gente sempre vai entrar nele, vai passar por ele, vai nos fazer crescer. Para alcançar a maturidade, a pessoa tem que ser ensinável, uma das coisas principais. Se eu não sento para aprender, como é que eu vou? Por isso que tem gente 20 anos na igreja e ainda é um novo convertido, ou ainda nem é convertido, porque não quer aprender. Ele acha que ele sabe tudo, que ele já sabe tudo, que ele já viveu tudo, que ele já... eu já tenho 50 anos de vida, já vivi tudo, mas se você entrou agora para o evangelho, você está começando de novo. Paulo já sabia tudo da lei. Era um exemplar soldado. Tudo que se mandava, Paulo fazia com excelência. Só que ele teve que esvaziar, ele teve que aprender, ele teve que ir lá no terceiro céu aprender com o próprio Jesus tudo que ele veio ensinar a Timóteo e a tantos outros. Entendeu? Então, eu preciso ser ensinável. Eu sou pastor, eu estou na igreja, eu já sou líder há 20 anos, há 30 anos. Não importa. Como houve lá a oportunidade no sábado, quantos pastores estavam ali, quantos líderes, superintendentes, presidente do estado, estavam ali sentados ouvindo um líder maior. E o líder maior muitas vezes se assenta para ouvir outra pessoa. Entendeu? Então nós temos que ser ensinável. Disposto a aprender. Maturidade capacita a priorizar as coisas mais... Quando eu tenho maturidade, eu sei priorizar as coisas mais importantes. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas o que eu realmente preciso fazer? Hoje eu tenho que buscar Deus, eu tenho que ir para a casa do Senhor, hoje tem oração, então eu vou para lá. Porque a minha prioridade é buscar entendimento, buscar renovo, buscar presença. E isso está lá marcado o encontro com Deus. Então eu vou estar lá. Vou deixar a casa para arrumar para depois, eu vou deixar a ida no shopping para depois, eu vou deixar de comprar um negócio que eu queria muito para depois. Mas primeiro eu vou priorizar o que é mais importante, que nesse momento é... Por isso que a palavra fala, busca primeiro o reino, prioriza o reino. As demais coisas, Deus vai ajustando, vai colocando na sua vida e o tempo vai ser
correto para você viver todas as coisas. Deixar coisas para se dedicar à obra de Deus. Isso aí, um líder sempre vai fazer isso. Um líder que é chamado, ele sempre vai estar fazendo isso. Ser persistente, permanecer diante das adversidades. Lutas vão vir muitas e não vai melhorar, cada vez vai ser pior. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele já venceu. Eu não preciso vencer nada, ele já venceu, eu só preciso seguir as pisaduras dele. Eu sou mais do que vencedor, porque ele já venceu e eu vou vencer porque ele já venceu. Eu vou tomar posse da vitória, entendeu? É assim que a coisa funciona. Mas é difícil isso na prática, eu tenho que viver isso, não só falar isso. Bom testemunho dos de fora, e como eu já falei, o líder precisa ser coerente e íntegro na igreja e fora da igreja. Eu preciso ter a mesma vida. Eu não posso ser uma pessoa na igreja, uma pessoa no bairro que eu moro, uma pessoa na minha casa. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Não ser briguento, não ser apegado ao dinheiro, ser pacífico, irrepreensível, como sua comunidade te vê. Como é que seus vizinhos te veem? Você é aquele vizinho que ninguém gosta, que não fala com ninguém, que briga com todo mundo, que tudo você implica com a música que está tocando lá do lado. Então, tudo isso nós temos que observar. Eu tenho que ser uma pessoa que as pessoas gostem de mim. Ah, fulano lá é pastor, mas ele é uma bênção. E pode ir lá conversar com ele, você vai adorar conversar com ele, bater um papo com ele. Você não é uma pessoa chata, você não pega a palavra e quer enfiar na boca da goela da pessoa, não. Você vive a palavra e a pessoa vai aprender a conhecer Deus e amar Deus através da sua vida. O líder não tem que reproduzir o que ouve. Ele tem que argumentar e refletir e refutar aos que se opõem à verdade, esperando convencê-los da verdade. Então, eu não tenho que ficar argumentando com ninguém, discutindo com ninguém, mas eu tenho que colocar a minha posição. Ah, mas eu disse assim, fulano disse isso, eu não tenho nada com fulano. A Bíblia diz isso, e é isso que é o certo. Eu tenho que colocar a verdade. E dentro da palavra, porque se eu uso a palavra, o Espírito Santo convence. A questão é que eu uso meus argumentos, meus artifícios, eu não vou convencer ninguém. Mas se eu usar a palavra para argumentar, não para discutir, mas para argumentar, o Espírito Santo vai convencer. Essas características não é para um corpo, um cargo específico. São para todos os que aspiram a servir o reino de Deus. Tá? E assim fica mais uma aula e a gente está correndo e tem muitas aulas ainda pela frente, tá bom? Tchau para vocês, que Deus abençoe, que Deus permaneça na vida de vocês, que vocês se busquem o reino de Deus em primeiro lugar, busquem fazer a vontade dele, busquem aprender dentro da palavra dele, tá? E ele vai te capacitar, te instruir, te usar poderosamente. Bye, bye.